Vamos começar. Bom dia a todos. Pessoal, desculpe o atraso aí. Nós tivemos um problema com o envio do link pela ferramenta do RD Station e a Fabiola mandou aí manualmente pelo WhatsApp para vocês. Então, vamos correr. Meu nome é Fernando, eu sou diretor da Digicad. É um prazer tê-los aí. Hoje nós vamos estar passando informações, acho que relevantes para vocês que querem conhecer um pouquinho as opções de tecnologia, de software disponível para projetos de arquitetura e construção. E a gente tem duas pessoas muito bacanas aqui, a Silvia, que é uma experiente profissional e é nossa instrutora também, e o Rodrigo, né, que também é um experiente profissional, foi instrutor nosso lá atrás de AutoCAD, fez um curso de Revit com a Silvia, ele implanta BIM na Prodesp e tem um escritório próprio, que é o F2DR. E, rapidamente, eu vou fazer só um overview. A Digicad é uma empresa que está há 28 anos no mercado, nós já somos super tradicionais, né? Vamos dizer assim, o nosso nome é Digicad porque CAD sempre foi a nossa grande especialidade. Então, falar sobre CAD está no nosso DNA. E já treinamos mais de 32 mil pessoas, já atendemos mais de 1.000 empresas, enfim, temos uma grande tradição. Vou pedir para a Silvia mudar o slide. A gente oferece mais de 50 cursos diferentes. Só na área de arquitetura e engenharia a gente oferece 15 cursos. Especificamente na área de arquitetura, a gente tem uma formação completa em BIM, que é hoje a tecnologia de ponta, né, para arquitetura e construção. E aí tem uma série de outros cursos. Se puder avançar, Silvia. Nós temos parcerias com a Unity, com a Autodesk, a Microsoft e somos certificados ISO 9001 na prestação de serviço de treinamento. Então, nós temos um sistema de gestão que garante a qualidade dos nossos treinamentos. Então, eu vou estar aqui moderando, mas os especialistas são a Silvia e o Rodrigo, que vão estar falando com vocês. Então, eu passo a palavra à Silvia, que ela vai... E a gente pode fazer informalmente, nós estamos num grupo pequeno, né? Então, aproveitem aí para tirarem suas dúvidas, enfim, conhecerem mais sobre o assunto. Tá ok? Vamos lá. Então, bom dia a todos. Como o Fernando já falou, eu sou a Silvia, sou arquiteta, sou instrutora de Revit, Navisworks, trabalho com BIM e também faço alguns projetos aí na área de interiores. Então, o nosso tema aí, né, qual o CAD ideal para o seu projeto de arquitetura e construção. Então, vou contextualizar um pouquinho aí falando sobre, né, o que é CAD, né, essa sigla que a gente conhece tanto, que está no próprio nome aí da Digicad. Então, CAD, né, a sigla significa Computer Aided Design, ou desenho assistido por computador. E nada mais é do que fazer o que antes, né, muito tempo atrás, fazia na prancheta, no papel, os desenhos, as representações, fazer no computador, né, fazer com auxílio da ferramenta do computador. E nós temos alguns programas, alguns softwares que trabalham dentro dessa metodologia, né, de desenho assistido por computador. O principal aí é o AutoCAD, né, o mais conhecido. Existem vários programas que também trabalham nessa mesma metodologia, mas o AutoCAD aí, ele é o que todo mundo já se lembra de cara quando fala de AutoCAD. Às vezes a gente acha que é até a mesma coisa, né? E eu vou falar um pouquinho da finalidade de cada programa que eu vou apresentar para vocês, qual que é a melhor aplicação, isso na minha opinião, tá? Não quer dizer que é uma verdade absoluta, se alguém quiser também acrescentar alguma coisa, é sempre rica aí essa interação de vocês. Então, o AutoCAD, a finalidade dele é desenho 2D e modelagem 3D também, né? Às vezes a gente escuta muito, AutoCAD, fazer planta, corte, elevação, desenhos 2D, mas o AutoCAD é sim um programa 3D também. E o AutoCAD, ele é muito usado aí por vários profissionais de mecânica, arquitetura, topografia, então o público é bem vasto. E acho que, na minha opinião, tá, a melhor aplicação nele hoje em arquitetura é servir como um software ponte entre softwares aí para enviar e receber arquivos. Então, é um programa que ele tem uma linguagem muito ampla e é possível
outros programas fazer essa leitura de arquivos gerados no AutoCAD. Então, o AutoCAD, gente, ele é básico, né, para a nossa profissão. Então, eu costumo falar para os meus alunos aí que saber AutoCAD, sendo um arquiteto, é igual você saber usar o Windows, usar o computador aí para qualquer outra profissão. Então, a gente estava até comentando, né? Não tem como você fazer projetos, trabalhar, fugir do AutoCAD. Você precisa saber para conseguir trabalhar bem, né? E assim, as vantagens do AutoCAD são enormes, né? Como eu falei para vocês, a compatibilidade com outros softwares. Então, essa questão de conseguir se comunicar com diferentes profissionais que usam diferentes softwares. Ele possui ferramentas gráficas muito boas que possibilitam desde o desenvolvimento de 2D até a modelagem. Ele é um programa tão difundido, né? Um programa aí, com muitos anos de mercado. Então, é muito fácil encontrar tutoriais, blocos, templates. Então, é muito fácil trabalhar nele. É um programa muito aberto, com ferramentas muito práticas e fáceis aí. Então, aprender o AutoCAD, eu considero que é bem tranquilo. E acho que uma das grandes vantagens também, além de todas essas, é que hoje a gente consegue acessar um arquivo de CAD de qualquer dispositivo, né? Desde um tablet, um computador, sem o programa. Então, é um programa, assim, muito simples, mas muito útil aí para a nossa profissão. Então, é o básico, hein? Partindo um pouco aí para a parte de modelagem 3D, tenho aí um representante que é o SketchUp. O SketchUp ele é um programa muito bom, que tem a cada vez mais se desenvolvido aí. O SketchUp ele é mais voltado aí para o público de arquitetura, em modelagem 3D. Ele é um programa muito simples, né? Quem conhece a história do SketchUp sabe que ele começou gratuito como um programa da Google, né? E ele foi comprado e foi sendo aperfeiçoado. E assim, é tão simples que qualquer um consegue aprender ele, às vezes até que sozinho, né? Tá certo que as ferramentas mais avançadas, que o jeito certo de trabalhar não dá para aprender sozinho. Mas é um programa também muito difundido. E a melhor aplicação, na minha opinião, aí é representar de forma fácil e rápida aí conceitos de arquitetura, marcenaria, interiores e paisagismo. Eu não considero ele um bom programa para trabalhar com projetos, tá? De qual finalidade que seja, arquitetura, interiores, paisagismo. Porque ele, apesar de ser um programa muito simples e ter ferramentas muito boas, tanto para modelagem quanto para representações 2D, detalhamentos, é possível fazer esses detalhamentos nele, montar uma prancha. Ele não tem ferramentas tão úteis aí na questão de levantar quantitativos, de fazer boas revisões dentro do próprio programa. Então, é um programa muito bom para trabalhar conceito. E as vantagens aí é a facilidade de aprender, de manusear o software, as ferramentas dele são muito intuitivas, dá para fazer uma boa apresentação aí usando as ferramentas do SketchUp. Tem muita gente usando, então tem muitas bibliotecas, igual o CAD é isso. Se você procurar qualquer coisa, eu quero um componente aí de uma cadeira, você vai encontrar rapidamente. E acho que uma das grandes vantagens também é que é um programa leve. Então, o SketchUp você não precisa ter uma super máquina para conseguir trabalhar com ele, né? Ele vai usar pouca memória aí do computador. E acho que é isso, né? Facilidade, rapidez, disposição de ideias projetuais, acho que é o ápice dele aí. Então, SketchUp, recomendo aí para quem gosta de trabalhar mais com a parte de conceito e depois quer trabalhar essa parte de detalhamento, trabalhar o projeto em si, aí usando um outro software em paralelo. E o 3D Max, que também é um programa CAD, tá, gente? Quando a gente fala de desenho assistido por computador, a gente está falando de todos esses programas aí que vão ajudar a gente a representar uma ideia, né? De maneira que a gente faça toda essa parte de modelagem e 2D, né? E as representações técnicas no computador. E a finalidade aí é modelagem 3D, do 3D Max. É um programa também muito tradicional, um programa fácil de ser encontrado aí.
E o público dele é animadores e artistas 3D. O 3D Max, ele é um programa muito bom para modelagem. O SketchUp, ele tem muitas ferramentas boas, mas para uma modelagem mais avançada, como, por exemplo, personagens, rostos, ele já não atende tão bem. Ele vai atender muito bem a modelagem mais técnica aí de arquitetura e design, mas a parte dessas modelagens mais avançadas, o 3D Max ele atende muito melhor. Então, a melhor aplicação dele aí é modelagem de alta precisão. Então, quando a gente traz aí para o mundo de arquitetura, é bacana porque a gente consegue criar ambientes e renderizações ultra realistas. Assim. A modelagem, por exemplo, se a gente comparar aí com a modelagem do SketchUp, ela já vai deixar um pouco a desejar aí em alguns detalhes que o 3D Max ele consegue suprir melhor. Como, por exemplo, eu quero representar uma colcha de cama, algo bem macio. Aí. Então, o 3D Max ele tem essas ferramentas aí. O SketchUp ele tem ferramentas boas também, e ele tem plugins também que dá para adicionar no programa aí para trabalhar também com um pouco mais de precisão. Mas o 3D Max ele foi feito para isso, tá? E as vantagens aí do 3D Max são essas ferramentas avançadas aí de modelagem, a possibilidade de criar os próprios plugins. Então, é possível adicionar plugins dentro do 3D Max para trabalhar com acabar automatizando aí algumas sequências de comandos e trabalhar também com outros recursos que o próprio programa não tem, assim como o SketchUp. Mas é possível criar plugins dentro dele. Os efeitos visuais são muito bons aí no 3D Max e os controles de câmera também. O 3D Max eu já considero um programa um pouco mais difícil de aprender, até porque ele é muito específico, tá? Eu tô falando isso de mim, tá, gente? Eu tentei aprender o 3D Max, fiz curso, acabei não usando, mas assim, é um programa muito bom aí. O SketchUp ele é bem mais fácil de aprender e de usar as ferramentas. Mas mudando o assunto aí, né? A gente falou aí de CAD, né? E eu apresentei para vocês 3 programas CAD, cada um com a sua finalidade. E eu quero falar um pouco de BIM, né? Eu passei nesse processo todo aí de CAD, usei AutoCAD, usei SketchUp, aprendi o 3D Max, apesar de não ter usado muito, já que não é a minha área de atuação fazer modelagens tão avançadas, né? Eu lembro que no curso eu fiz um rosto lá e eu acabei desistindo, já que eu não sou muito dessa parte de modelagens tão finas, né? Mas o meu foco sempre foi projeto, né? E essas ferramentas de CAD sozinhas, elas não atendem a minha necessidade, que é fazer projetos de arquitetura de uma maneira mais prática, né? Foi aí que eu conheci o BIM, que é também uma sigla e significa Build Information Modeling, ou Modelo de Informação da Construção. Então, aqui a gente já tem duas metodologias diferentes. Falei para vocês de CAD, né, que é o desenho assistido por computador, e o BIM, Modelo de Informação da Construção. Então, falando assim as siglas, né, parece que não diz muita coisa. Mas o CAD, se a gente pensar aí, nada mais é do que criar representações no computador, né? Então, desenhar o que eu poderia fazer à mão dentro do computador, né, com auxílio aí de determinadas ferramentas. Agora, quando a gente fala de BIM, a gente está falando, além dessas representações, inserir algo muito valioso dentro do projeto, que são as informações. Então, a gente cria um banco de dados dentro dessas representações. Então, quando a gente fala em BIM, aí a gente está envolvendo toda essa parte de CAD e também a parte de informações desses elementos construtivos que a gente vai fazendo dentro do computador. Então, eu costumo dizer aí que BIM é construir usando o computador. E quando eu falo construir, não é modelar, é realmente inserir elementos com informações reais. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma porta. Então, nessa porta, além das representações, ela tem informações, por exemplo, de custo, fabricante,
modelo, e depois todas essas informações que estão relacionadas a esse elemento, elas podem ser quantificadas, elas podem ser essas informações elas podem ser retiradas em formas de tabelas. Então, dessa forma, quando eu começo a unir esses dois elementos, a informações e representações, a gente consegue trabalhar de uma forma muito melhor quando a gente fala em projeto. Então, a gente não está deixando de trabalhar só representando no computador e passa a trabalhar também com esse banco de dados. Então, a finalidade aí do Revit é criar projetos de arquitetura e instalações. Então, às vezes, eu tentei, durante muito tempo, trabalhar com projetos com a dupla CAD, AutoCAD e SketchUp. É possível? É, só que vai dar muito mais trabalho. Assim, quando a gente fala em revisões, quando a gente fala em trabalhar representações também, tem que fazer a planta, o corte, elevação, detalhamento, e às vezes a gente acaba se perdendo dentro de todas essas representações que a gente precisa fazer. O público principal aí, quando a gente fala em Revit, são projetistas de arquitetura e instalações também. Então, vai envolver desde o projeto de arquitetura até o projeto de ar-condicionado, elétrica, hidráulica, então toda essa gama de profissionais. E a melhor aplicação aí é criação de projetos completos em um único programa. Então, vantagens aí de Revit. Desenhar em várias vistas simultaneamente. Depois vou mostrar um pequeno vídeo aí demonstrando. Menor tempo de execução dos projetos. Então, a gente consegue trabalhar de maneira mais eficiente aí, fazendo mais em menos tempo. E maior qualidade também. Então, às vezes, né, um dos empecilhos aí na questão da qualidade é o tempo, né? Os prazos às vezes são muito curtos e não dá para fazer tanto quanto a gente gostaria trabalhando em determinada ferramenta. Então, aqui, por o tempo de execução ser menor, a gente consegue entregar algo muito melhor dentro desse tempo reduzido. E a gente consegue trabalhar com mais rapidez nas outras etapas de projetos. Então, muitas vezes a gente começa um projeto trabalhando ali primeiro o desenho, né? O desenho, depois evolui para modelagem, depois vai evoluir para extração de quantitativos, aí depois podem ocorrer aí as revisões, esse ciclo ele vai voltando. Então, quando a gente trabalha pensando já nessas etapas futuras, a gente já consegue trabalhar de maneira muito mais rápida aí nessas outras etapas, né? E a gente consegue ter um projeto mais confiável, um projeto onde como a gente consegue controlar melhor as revisões, a gente consegue confiar no produto final. A gente consegue confiar que tudo que foi feito até ali foi revisado em todos os desenhos. Então, quando a gente pensa um projeto, a gente não vai entregar só uma planta. A gente vai entregar uma planta de layout, uma planta de elétrica, uma planta com os pontos de luminárias, e assim vai. Então, são muitos desenhos, muitas vezes, para revisar. Tem tabelas, aí tem o 3D. Então, revisar tudo isso de maneira manual dentro de um programa CAD, às vezes se torna muito trabalhoso e pouco confiável, porque é manual, né? A gente às vezes esquece de mudar alguma coisa aí. Então, quando a gente trabalha em uma plataforma BIM, e o Revit é um representante aí de uma plataforma BIM, a gente consegue trabalhar com mais confiabilidade. Vou mostrar um pequeno vídeo aí do que eu falei em desenhar simultaneamente em todas as vistas, né? Então, aqui é a tela do Revit. Vou desenhar aqui algumas paredes. Estou mudando aqui a altura. Então, quando eu desenho na planta, o meu 3D ele já está ficando pronto. Então, eu deixo de trabalhar 3D e 2D de maneira separada. Agora eu estou colocando uma porta. Então, tudo isso já está sendo feito nas duas vistas. Isso não só nessas duas, né? Aqui o que eu estou mostrando é 3D e planta, mas já está acontecendo lá no corte também, na elevação. Então, se eu alterar qualquer vista aqui, vai alterar em todo o projeto. Então, consigo trabalhar dessa maneira muito mais confiável. E o legal é que eu consigo também trabalhar já vendo tudo conforme vai acontecer no projeto, né?
Não tem aquela história de, eu fiz a planta e aí fui, sei lá, pensar o corte e descobri que não tinha possibilidade disso acontecer dessa forma. Isso aqui. Falei para vocês também sobre revisões mais rápidas, né? Então, esse vídeo também demonstra aí a tela do Revit aberta, onde eu tenho um projeto de uma planta de forro, tenho uma outra planta de pontos elétricos, o 3D e as tabelas. Quando eu seleciono na tabela uma luminária, essa luminária ela já é selecionada também na planta. Troquei a luminária na planta, já é trocada na tabela. Essa luminária ela já é trocada no 3D. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar de maneira mais confiável aí e tendo todas essas informações em um programa só. Então, quando a gente fala aí em CAD e BIM, são escolhas aí de plataformas, né, de metodologias de trabalho. Não, isso não quer dizer que uma está errada e outra está certa. Isso quer dizer que a gente precisa escolher o que é melhor para o nosso tipo de projeto, né? Nosso tipo de trabalho aí. Então, minha sugestão: projeto de arquitetura, projeto de interiores. É sempre melhor trabalhar dentro de uma plataforma BIM. O Revit aí é a plataforma que eu uso. Agora, quando a gente fala de trabalhar, vou fazer um conceito de um mobiliário. SketchUp é legal. 3D Max é bom. Eu quero fazer renderizações super avançadas, quero prestar esse tipo de serviço. 3D Max é o melhor programa aí para você trabalhar com essas modelagens. Eu quero fazer um desenho 2D ou quero começar a me aprofundar nesse software de arquitetura. Começa pelo AutoCAD. O AutoCAD ele vai falar muito bem com todos esses programas que eu apresentei para vocês. Então, minha parte é essa aí. Eu tentei ir rápido, né, para não tomar muito tempo de vocês. Se tiver dúvidas aí, eu não sei como que vai fazer com as dúvidas, Fernando. Vou passar agora a palavra aí para o Fernando. Você está sem áudio, Fernando. Fernando, você está com o microfone desligado. Oi, Silvio, agora sim. Deu uma pequena travadinha. Eu estou fazendo uma pergunta, estou vendo se alguém tem alguma dúvida aqui pelo YouTube. Aí eu passo a pergunta para vocês. Estou perguntando aqui, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Mas muito legal, hein? Você em meia hora você fez um resumo aí de um monte de coisa. Eu acho que deu uma visão boa. O pessoal no Zoom, aliás, no YouTube, eles têm que se... até vou dar um toque se vocês estiverem me ouvindo. Tem um pequeno delay, então pode ser que eles ainda estejam ouvindo o finalzinho da sua apresentação. Mas vocês precisam estar logados, né, no YouTube, então, para poder ativar o chat, né, do YouTube. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Nós estamos com 6 pessoas participando. Mas, de qualquer forma, Silvio, eu vou passar. A gente teve mais inscritos. Eu achei melhor, até pela hora, enfim, pelo atraso que a gente teve. Depois eu mando o link. A gente está gravando a apresentação, né? Eu vou mandar para todos. Olha, por enquanto não teve. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir. Acho que vamos agora ouvir o Rodrigo falar da experiência profissional dele, enfim, né? Então, o Rodrigo vai falar um pouco mais sobre BIM, que foi a parte final que a Silvia falou aí na apresentação, né? E num aspecto um pouquinho mais de depoimento, em função da experiência profissional que ele está tendo, enfim, implantação lá na Prodesp. Então, comenta para a gente, Rodrigo,
né? Quer dizer, as vantagens, desvantagens, enfim, você deve ter avaliado algumas ferramentas além do Revit, né? O que você poderia contribuir para o pessoal? Tá joia. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rodrigo, eu sou arquiteto, eu estou indo para 20 anos de formado agora, sou pós-graduado em plataforma BIM, que aí tem uma nova profissão no mercado, que é o BIM Manager, né? O gerente BIM. E eu trabalho na Prodesp, que é uma empresa do governo do estado de São Paulo, também faz com 20 anos lá, e fora isso eu tenho meu próprio escritório, que é o F2DR Projetos, e fiquei aqui em São Bernardo também. Bom, eu vou resumindo aí, para também não tomar muito tempo de todos. Primeiro, eu queria dizer assim, que AutoCAD é essencial, tá? Nós temos que continuar, o CAD não vai continuar no mercado, nós temos que ter o CAD em mente, temos que saber mexer com o AutoCAD, para a gente poder partir para o BIM. Tá? Como o BIM é um conceito, e é um conceito que envolve o quê? Vários softwares, né? Vários softwares integrados, que a gente chama aí parametrizados, enfim. E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses softwares. Tá? Entre eles, existem dezenas de softwares tridimensionais aí. Tá? Quando a gente fala em BIM, os principais é o Revit, o ArchiCAD e o Vectorworks. O resultado final desses três softwares, eu diria para você que é praticamente a mesma coisa, mesmo padrão de qualidade, vai. Só que tem aquele detalhe que um é melhor do que o outro. Eu vou dar um exemplo, o Vectorworks. O Vectorworks, às vezes você vai fazer um determinado comando, um determinado item, você precisa de 2 ou 3 comandos, coisa que o Revit e o ArchiCAD você precisa de um só. Então, isso já, você fala, pô, eu não vou trabalhar com o Vectorworks. Aí vem o mercado. O que o mercado pede mais? O mercado hoje trabalha mais com o Revit, com o ArchiCAD do que com o Vectorworks. Então, essas coisas você começa a selecionar. Entre esses três, eu descartei o Vectorworks, embora é um programa muito bom também, mas eu descartei por conta disso, porque no mercado você não encontra quem trabalha com o Vectorworks. Embora existe aí o que a gente chama de FC, que é uma extensão universal, você consegue salvar e abrir em outros programas, sempre perde alguns dados. Tá? Então, o Vectorworks eu descartei, ficando aí o ArchiCAD e o Revit. Quando eu comecei a trabalhar com os dois, obviamente, que são dois softwares muito bons, no momento da modelagem em si, eu diria que não tem nem muito problema, não há diferença entre os dois softwares, tá? Só que na hora que você vai fazer a renderização, o Revit é muito melhor, tá? Quando você pula para o BIM é dividido por categorias, 3D, 4D e 5D, né? E quando você fala em 4D, que é a compatibilização dos projetos, quando você une todos os projetos, estrutura, de elétrica, ar-condicionado, enfim, quando você junta tudo, se você trabalhou com o Revit, é melhor se você optar pela opção do Navisworks. Por quê? Porque ele é tudo da Autodesk, é a mesma plataforma. Então fica mais fácil você fazer a compatibilização desses softwares, tá? Então, na hora que você joga lá Revit ArchiCAD, eu optei pelo ArchiCAD, eu optei pelo Revit. Por quê? Por conta da compatibilização dos softwares e da renderização também. Então, o Revit leva essa vantagem, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Porque quando você parte para o estrutural, no estrutural dá para trabalhar no Revit, tem o robô, mas o robô ele é para pesado, né? Quem faz ponte, viadutos, túneis, tal. Tem o TQS e o Tecla. E dá para trabalhar com ambos? Dá, mas se você trabalhar com o Revit no estrutural, fica muito mais fácil você sincronizar com a arquitetura, com a modelagem da arquitetura. Bom, tirando isso, na empresa que eu trabalho, a gente foi implantar o BIM, né? Vamos montar aí uma estrutura, nós já temos uma estrutura, então vamos montar um grupo aí para fazer esse conceito. E como a gente pegou cada um na sua modalidade, falou, vamos começar a implantar o BIM. A gente descobriu que para você implantar o conceito BIM, você não pode sair projetando de cara. Olha, eu vou começar a projetar e vamos construir. Não deu muito certo, porque como você monta, aí o outro monta outra coisa, na hora que você vai fazer a compatibilização não bate. Então, o que eu recomendo? Quando todos já estiverem trabalhando, entender o CAD e vai partir por BIM, e o BIM é um software, é um conceito atual, viu, gente? Não é assim, isso vai se usar lá na frente. Não, é o momento já.
O BIM, na verdade, outros países estão usando há décadas atrás. O Brasil também está avançando já bem, né? Alguns órgãos já estão bem avançados, exemplo, Exército Brasileiro, o governo do Paraná, fantástico, aqui dentro do estado de São Paulo, metrô, FDE, CPTM, todo mundo já está trabalhando também, o Banco do Brasil já está também. Então, as grandes empresas estão, construtoras como Odebrecht, Camargo Corrêa, Cirela, todas as grandes empresas já estão usando o conceito BIM. Tá? Então, é um mercado e é um mercado atual. Vocês têm que trabalhar com isso pensando já no BIM hoje, não é amanhã, não. Tá? Então, para implantar, o que a gente fez? A gente descobriu que a gente tinha que pegar um prédio existente, que nós já tínhamos, a gente pegou um prédio na cidade de Caieiras, que eu já tinha projetado alguns anos atrás. Eram 4 paredes, 2 banheirinhos, uma copa, a gente modulou, fizemos este prédio existente, em todas as modalidades. Eu desenvolvi a arquitetura, entrou elétrica, a gente montamos o projeto inteiro, compatibilizamos, fizemos orçamento. Não terminamos ainda, por conta da pandemia, a gente deu um prazo aí na implantação, né, deu uma pausada aí, mas a gente sentiu como é que funcionava o programa, o software, a compatibilização, o BIM, o conceito BIM, tá? Que é um conceito muito legal e é um conceito que todos têm que ter isso em mente, que é o momento, tá? Bom, aí o BIM, ele tem também umas vantagens, que ele aumenta a produtividade. Por que as empresas tanto querem? Porque ela aumenta a produtividade, tá? A qualidade das informações de cada disciplina, assim, é indiscutível. A organização dos projetos, você consegue levantar cada item, você consegue pegar, por exemplo, eu quero saber o quantitativo, igual a Silvia disse, eu quero saber o quantitativo da pintura de uma residência. Você consegue levantar isso com cliques. Isso você ganha o quê? Você ganha no custo, na hora homem. Então, as construtoras, as grandes empresas perceberam isso. A economia é enorme, né? Países como Estados Unidos, Holanda, Noruega, Inglaterra, França, Singapura, todos eles já trabalham com BIM há muito tempo. Na Inglaterra, por exemplo, é lei. No Brasil, tem uma lei nova agora, assinada recentemente também, que projetos federais vai ser lei. Paraná já é, e o estado de São Paulo logo também vai ser. Então, é o futuro, não tem como não ser. Tá? Estima-se que a economia que diminui em torno de 41% dos erros de projetos, e os projetos custam caros, é muito caro. Tá? Então, as pessoas não pensam duas vezes, você reduz retrabalho é hora homem, custa muito dinheiro, então também tem que, o pessoal que trabalha aí pensa muito nisso também, você tem que ter isso. E o que eu posso dizer para vocês, assim, eu não vou me alongar muito, senão eu fico aqui o dia inteiro, tá? O que eu adianto para vocês é que vale a pena o investimento, vocês precisam pensar sempre já no futuro, que esse futuro já é hoje. Então, vocês vão pensar em trabalhar com AutoCAD? Sim, tem que saber o CAD. E no momento disso, quando você entender o CAD, você já tem que pular para o futuro, que é o conceito BIM. Eu já falo para vocês, CAD, Revit, faz o Navisworks e tenta entender o conceito. Vocês entendendo o conceito, você consegue fazer a diretriz de um projeto, né? Você consegue dar aquele segmento naquela linha. E vai por mim, vale a pena o investimento, pensa bem aí no mercado, podem dar uma lida aí que vocês vão achar bastante coisa de BIM hoje no mercado, e vocês vão ver que é o futuro imediato, tá? Eu acho que é isso, Fernando, eu tentei dar uma resumida aqui o máximo aí por causa do horário aí, tá? Para não também pegar muito tempo das pessoas aí. Tá ótimo, Rodrigo. Não, obrigado aí pelo seu, enfim, depoimento. É muito importante para o pessoal que está entrando no mercado, enfim, que quer definir, né, quer dizer, de que forma vai se especializar, completar a sua formação aí, que seja na área de arquitetura, engenharia civil, né, ter um depoimento de vocês. Então, a Silvia deu uma super aula aí sobre, né, quer dizer, cada software, e o teu depoimento acho que completou muito legal. E eu estou aqui em paralelo vendo, tem um pequeno delay com o YouTube, né? E então eu estou me ouvindo atrasado aqui de um lado. Então eu acho que vai ser mais tranquilo a gente fazer o seguinte: eu vou passar o meu e-mail
aqui no YouTube. O pessoal que tiver dúvida, tanto para a Silvia quanto para você, Rodrigo, eu repasso, aí a gente conversa e depois a gente tira as dúvidas deles offline, né, por e-mail, acho que vai ser mais tranquilo. A gente vai ter que esperar sincronizar para depois responder, né? Então vai ficar um vazio aí. Tá, mas olha, foi muito bom, agradeço vocês. Eu vou pedir para a Silvia avançar um slide, deixar o contato na tela para o pessoal. E eu vou passar aqui o meu e-mail por chat. Bom, pode até fazer o seguinte, a gente tem aqui o pessoal que está assistindo, vocês podem também estar enviando aqui para o nosso... não tem, eu vou passar aqui no mais fácil, no chat, tá? E é isso. Todos que estão assistindo puderem mandar um e-mail para a gente passa mais informações sobre os cursos, as próximas turmas e, enfim, qualquer outra dúvida que vocês tiveram que a gente possa estar ajudando. Eu acho que é isso, né? Deixa eu só finalizar aqui. Tá ok? Silvia, muito obrigado. Rodrigo, obrigado. Hoje foi um pouquinho bagunçado aqui o nosso esquema, mas às vezes acontece, né? Mas nós vamos repetir, eu acho que foi muito bom esse conteúdo. Tem muita gente que tem dúvidas sobre esses assuntos, né? E que gostaria de ter vamos dizer assim, uma explicação e uma orientação como a que vocês deram. Então, vou deixar o convite aí mais para frente a gente repetir. Tá ok? Eu agradeço. Obrigado, Fernando. Então, obrigada a todos que participaram aí. Obrigado, Fernando. E obrigado, Rodrigo. Isso aí. Agradeço vocês novamente e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.